Olá, continuando então a aula anterior, né? Bom, então a gente já está aqui no Canva, né? Para quem não tem uma conta no Canva, ele tem a versão online, né? É uma conta gratuita que você consegue fazer, ela é um tanto limitada, né? Mas você faz muita coisa aqui na conta gratuita, né? Basta que você faça acesso lá no canva.com, né? Digite na internet esse endereço, faça seu cadastro prévio ali, né? E já terá acesso a essa interface inicial aqui, que é a tela de abertura do aplicativo, né? Aqui a gente vai na página inicial, a gente tem os modelos. Aqui eu tenho uma pasta chamada projetos, que é onde a gente tem aí nossos atendimentos de projetos, né? Então aqui a gente já tem uma visão geral, né, do que precisa, né, de acesso aqui, ó, né, para você. É bom sempre navegar aqui para entender um pouquinho como é que é a interface. Os templates também estão aqui em cima, né, eles são por setores, né, categorias, né, então é importante a pessoa também dar uma navegada aqui, conhecer, né. Então a gente vai utilizar aí, tem alguns modelos previamente prontos para as mídias digitais, mas a gente quer fazer um que seja meio genérico, que pode servir para um e para outro, né. Então a gente vai usar um modelo padrão, né. E aí a gente tem os designs recentes que foram utilizados, né? Depois a gente pode ter ali para baixo, além do design recente, tem outras possibilidades, né? Ó, tá? Que ele vai carregando aqui recentemente feitos, né? E organizados todos, certo? Aqui a gente também tem acesso a essas mesmas coisas e mais recursos da ferramenta, ok? Então nós vamos primeiramente, sim, e esqueci de falar, também tem a opção paga, a pessoa pode experimentar nesse momento, na data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, essa aula, por 30 dias é gratuito. Talvez quando você estiver acessando aí no seu tempo, no futuro aí, né, ele não seja mais dessa forma, mas é um preço acessível também. Mas fica aqui a dica que já a versão gratuita já dá para fazer muita coisa, tá? Eu tenho feito vários projetos aqui, todos utilizando a versão gratuita, inclusive, né? E é o que a gente vai fazer. Vamos dar uma olhada aqui no template, tá? Para a gente fazer o nosso projetinho lá, no nosso post, né? Que a gente descreveu aí anteriormente, né? E a gente vai fazer essa postagem. Claro que eu já preparei as imagens aqui, né? Então eu tenho a logo da empresa, da instituição, a imagem de uma multidão, as duas imagens do planeta que eu preciso, né? De acordo com o que a gente planejou aqui no nosso projeto, né? Que ou seja, o globo terrestre, né? Esse ponto de interrogação a gente vai utilizar o texto do próprio Canva, mãos com planeta, né? E pessoas, né? A multidão de pessoas, né? Que a gente precisa, né? Então a gente já tem aqui, ó, né? A multidão de pessoas, a logo do o planeta, a nossa logo, e aqui mãos com o planeta também, certo? Então a gente vai fazer esse acesso aqui. Então eu vou utilizar aqui, ó, redes sociais, né? Já tem aqui alguns exemplos, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Redes sociais, né? Eu vou clicar aqui. Quem preferir pode utilizar um modelo pronto, né? Tem vários tipos, né? Ó, para o Instagram, né? Para o Facebook, né? Stories, TikTok e por aí vai, né? E você também tem a opção de começar do zero também, né? A partir do nada, ou seja, um post para o Instagram quadrado, branco, né? Olha só, tá? Então a gente vai fazer exatamente isso aqui, tá? Se eu quisesse pegar um modelo já existente, eu poderia pegar um desses que ele disponibiliza aqui, né? E alterá-lo, tá? Então eu vou pegar um quadrado, ó, post para o Instagram quadrado. Vou clicar aqui e vamos ver o que acontece. Ele vai carregar ali possibilidades, né? Dependendo da sua velocidade de internet, se demora um pouquinho mais ou demora um pouco menos, né? E a gente já tem alguns exemplos aqui que ele traz, né? Posso começar um do zero em branco ou pegar já um pronto, né? Então aqui a gente tem várias possibilidades, né? Eu posso pegar esse aqui, por exemplo, né? E alterá-lo, né? Como posso pegar esse, ou posso misturar vários, inclusive, né? Fica a critério da criação da pessoa. Então vamos pegar um aqui para a gente iniciar, tá certo? Vou pegar esse aqui, ó, tá? Ele é um posto quadrado. Ele tem esse quadrado,
ele tem uma postagem, tá? O tamanho para o post aqui é de 1080 por 1080. É um conteúdo gratuito. Vale fazer a ressalva que nem todos que estão disponíveis aqui, ó, né? Então, vou fechar novamente aqui, só para a gente ver, ó. Esse é gratuito, fica visível, mas como eu sei quando não é gratuito, quando tem essa coroa aqui, ó, né? Ele é Pro, a pessoa tem que comprar. E também tem as versões que a pessoa pode pagar, ó, tipo aqui, ó, tem uma cifra, né? Um símbolo de dinheiro. Então esse aqui a pessoa pode comprar. Eu não preciso ser um usuário Pro, mas eu posso pagar e comprar e utilizar, né? Todavia esse do lado aqui, ó, ele é gratuito 100%, né? Então dá para você alterar. Esse aqui a pessoa é Pro, ela tem acesso. E tem vários casos assim, né? Por exemplo, aqui tem vários aqui que são Pros, né? E já tem um outro pago, né? Então a gente vai utilizar aqui o modelinho lá, ó. Vou botar nele. Ele vai carregar, né? E eu vou personalizar esse template, né? Tá aqui o nome do autor e tudo mais, né? Tem aqui opções similares, né? Que a pessoa pode utilizar, semelhante. E eu vou utilizar ele, personalizar este template. A partir daqui, a gente vai adotar alguns princípios. Então, ou seja, para mim fazer de acordo o nosso projeto aqui, ó, basicamente eu não vou usar nada de lá, né? Posso utilizar um texto, um fundo, alguma cor nesse sentido, né? Mas eu vou utilizar o que? Esse texto que a gente tem aqui, né? As imagens que está proposto aqui, que a gente já salvou aqui, inclusive, né? Que é o que nos interessa, certo? Então é isso que importa para nós, né? É fazer nossa postagem com base numa ideia prévia, mas que a gente não vai fazer igual, porque pensa assim, eu estou usando esse visual desse post aqui, certo? Mas outra pessoa também pode utilizar ele, né? Com essas faixas aqui, com esse megafone, com esse ícone aqui, com esse símbolo, né? Então, ou seja, não tem característica visual com o meu negócio, com a minha identidade de negócio. Então, não preciso desse megafone, eu vou deletar, né? O texto eu posso utilizar essa fonte, é interessante essa fonte, então eu posso permanecer as duas aqui, ó, né? Esse aqui também eu posso utilizar, mas isso aqui não me interessa, então eu vou deletar ele, né? Vou deixar só o texto, eu posso até carregar ele para o lado aqui, ó, deixar ele separadinho aqui em algum ponto, né? Ele está no fundo preto, posso alterar a cor dele, então vou alterar para me conseguir ver possivelmente ele depois, eu deixo ele na cor branca, ó, tá? Aqui, ó. Tá, ele abriu esse material aqui do lado, essa barra de ferramentas, então troquei a cor. Muito bem, essa faixa talvez eu utilize, não sei. Vou deletar isso aqui que não me interessa, tá? Esse aqui também, de repente, eu posso precisar. E vou deletar isso aqui que também não me interessa. E tem um fundo aqui, ó, né? Esse fundo também tem uma forma aqui que também não me interessa, eu vou deletar ela, tá? Se esse fundo for interessante para mim, eu posso permanecer ele, tá? Do contrário, eu posso alterar esse fundo também, né? Aí, claro que você vai ou desenhar um retângulo, né? Ou pode alterar a própria cor de fundo aí, né? E aí editar a imagem, né? Ó, a cor do plano de fundo, ó, tá? Então se eu quisesse aqui, vou jogar uma outra cor aqui, eu faria isso aqui, tá certo? Ele mudaria aqui, ó, tá? No nosso caso a gente vai permanecer com o preto mesmo, ok? Por quê? A nossa ideia lá no nosso projeto é usar o globo terrestre, né? Num fundo universal, né? No fundo terrestre que já está aqui, ó, beleza? Então a gente vai fazer o que? A gente vai trazer para cá aquela imagem. Do lado de cá, na barra de ferramenta do lado esquerdo, eu tenho aqui o upload. Upload é para me trazer do computador, enviar do computador para a plataforma aqui do Canva online, né? A imagem que eu preciso. Então eu vou vir aqui em upload, fazer upload de arquivos, né? E vamos aguardar aí localizar uma janelinha. Essa janela você vai localizar aonde está salvando esse material, né? No caso aí a gente está aqui no nosso projeto de ensinar como criar um material no Canva e postagens para um blog, para um site, assim sucessivamente, né? E vou localizar a pasta ali com a imagem, né? Vou colocar ela numa visão em que é possível ver, né? Então ele já faz uma demonstração aqui do lado e vou localizar aqui a imagem que nos interessa, que é essa aqui, e vou trazer ela,
certo? Vamos aguardar ele fazer a inserção da imagem, ó, né? Então ele faz uma demonstração aqui, uma barra de progresso, e esse efeito gráfico aí, pronto. A imagem está aqui, basta eu clicar nela e ela já aparece aqui no centro, tá? Então agora eu vou ajustar, cuidado para não deformar. Então eu vou ampliar aqui, ó, na imagem, até tomar um certo tamanho ali, né? Previamente, né? Pensando na regra do 80-20, né? 80% de imagem e 20% de conteúdo. Vamos deixar mais ou menos esse tamanho e vamos ver como que fica. Aparentemente está bem agradável, está bacana, está bonito. Posso colocar ele lá no topo, mas lembrando que eu tenho que fazer uma chamada lá em cima, né, um texto aqui, ó, né, ou em outra posição, né. E vamos ver o que tem mais aqui no nosso projeto. Nosso projeto é o futuro dos humanos, como será? Então tem uma frase aqui. Então vou selecionar, vou copiar essa frase, né, copiar, Ctrl C. Também posso digitar diretamente lá, tá? Só que, como eu já digitei ela aqui, só vou copiar, né? Então eu vou trazer ela para cá. Eu vou utilizar essa fonte aqui, ó, tá? Então, como ela já está aqui, eu só vou dar 2 cliques, né? Está um pouco distante. Eu preciso aproximar para a gente ver, ó. Vem aqui embaixo na barrinha, ó, e dá uma ampliada aqui no zoom, tá? Então vou dar 2 cliques aqui e ele vai me selecionar, ó, tá? Ou eu posso simplesmente, né, ó, clicar aqui novamente e aí ele pega os dois. Como eu já tenho minha palavra selecionada lá e copiada, deu um Ctrl C, eu vou colar ela aqui, Ctrl V. O botãozinho direito aqui também colar, ó, Ctrl V, tá? E ele já vai me trazer o texto ali, ó. No futuro dos humanos, como será? Caso você não consiga fazer esse processo do Ctrl C e Ctrl V, você pode digitar. Eu vou puxar aqui, ó, para trazer isso para 2 linhas. Ela está alinhada, né, pelo lado direito. Eu vou trazer isso aqui para baixo, para que ele está atrapalhando lá em cima. Então, vou descer tudo isso aqui para baixo, aquilo que não me interessa no momento. Vou deixar separadinho aqui, tá? Depois eu posso deletar ou posso utilizar. E vou levar isso aqui, ó, lá para cima. Vou subir aqui um pouquinho a barrinha de rolagem. Vou levar isso aqui lá para cima. Ó, então, cliquei e arrastei, trouxe ele para cá. Tá certo? Só que eu quero que esse texto fique centralizado, o futuro dos humanos, como será, né? Então eu vou selecionar exatamente essa parte que me interessa aqui, ó, vou clicar aqui e arrastar, ó, né? Arrastei ela, tá? Ou eu posso simplesmente selecionar todo ele, ó, né? Trazendo até aqui no será, ó, e no ponto de interrogação. E aí eu venho na parte superior aqui, ó, tá? Onde está o alinhamento à direita, eu clico e coloco um outro tipo de alinhamento, né? E vou clicando até ele ficar do jeito que eu quero. Ó. Então, alinhamento da direita, alinhamento justificado, alinhamento à esquerda e alinhamento centralizado. Isso aqui nos interessa e está ótimo, ok? Agora eu vou simplesmente posicionar novamente ele. Ó. Vou passar o mouse aqui na borda, ele vai virar uma mãozinha. Ó. Tá? Vou posicionar. Percebe que quando eu passo o mouse, ele cria uma linha aqui em torno, ó, né? Ele está justamente fazendo um alinhamento com base no centro, tá? E com base na estrutura desse post. Então, vou trazer ele aqui, não coloca muito próximo ao extremo da borda, e vou deixar ele aqui. Percebe que pegou um pouquinho em cima do planeta? Então, vou puxar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, né? E vou fazer o ajuste do nosso planeta ali, ó. Então, vou diminuir um pouquinho, né? E vou novamente alinhar, né? Vou deixar ele assim, ó. Ok? Muito bem, vamos ver como é que está ficando. Ó. Então tá lá, o futuro dos humanos, como será? Agora, o que a gente tem conforme o nosso projeto? A gente tem aqui o seu futuro é uma consequência do que se faz hoje. Né? Então eu já tenho o título, eu já tenho o globo terrestre, falta a interrogação na frente. Né? Então vamos passar para a interrogação agora. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai inserir um ponto de interrogação. Então eu vou pegar esse atenção aqui, ó, tá bem bacana. Vou trazer ele para cá assim, ó, né? Aqui eu tenho a fonte, que é essa aqui, né? Aqui eu tenho o tamanho da fonte e como ele está pequeno, a gente quer um ponto de interrogação aqui em cima do globo terrestre, tá? Eu vou colocar isso aqui em o dobro para a gente ver como é que fica, né? 80, né? Já ampliou ali, ó, né? Agora já posso trazer para cá.
e vou colocar o ponto de interrogação. Vou dar 2 cliques e vou digitar aqui no teclado o pontinho de interrogação que nos interessa. Pronto. Vou dar, né? Vou clicar fora, né? E a gente tem um ponto de interrogação ali. Vou posicionar ele no centro, ó. E ele está pequeno em relação ao todo. Vou ampliar, né? Vamos ver como é que ele vai ficar aqui, ó. Ampliando, ele, observa que ele amplia aqui também. Eu posso digitar aqui o valor que eu quero, ou simplesmente ampliar aqui usando os pontos de ancoragem. E coloquei ele bem assim, ó, né? Então, o nosso projeto está bem adiantado já. Aqui agora eu tenho já resolvido essa parte do ponto de interrogação. Falta nos colocar o texto de descrição aqui, ó. O seu futuro é uma consequência que se faz hoje, né? Vou copiar novamente, tá? Eu tenho o botão copiar no seu aplicativo aí, o botão copiar, que é a mesma coisa de Ctrl C no teclado, Ctrl mais C. E eu vou utilizar esse texto em amarelo aqui, ó, tá? Vou trazer ele para cá, vou puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo, não nos interessa por enquanto, né? E esse texto ali, né, que está em amarelo, que a gente vai utilizar. Vou aumentar o zoom, para ficar mais fácil o meu trabalho. Descer aqui um pouquinho a barrinha de rolagem, tá? E vou selecionar todo o texto e colar. Ctrl V, né? Muito bem, agora eu vou puxar aqui pelos cantos, ó, tá? Para ampliar um pouco mais, né? E vou puxar aqui pelo centro, ó, tá? Até ficar essas duas setinhas, para ele transformar isso em duas linhas ou numa linha só, né? Lembrando que isso aqui é um post quadrado de 1080, então se eu colocar numa linha só, talvez fique muito pequeno para a pessoa ler num celular, para ler no smartphone, né? Então tem que lembrar da experiência do usuário, tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui agora, eu vou colocar isso em duas linhas, né? E vamos ver o que ocorre, ó. O seu futuro é uma consequência do que se faz hoje. Então, novamente, eu tenho uma linha aqui em cima e uma outra embaixo, né? Eu vou colocar uma tipologia um pouquinho fina, vou colocar ela um pouquinho mais encorpada, vou colocar ela no negrito, né? Observa que ele colocou em 3 linhas, eu vou ajustar novamente, tá? E eu quero também centralizado, igual a gente fez lá no topo com o título, né? Por que isso? Porque a gente precisa manter uma linha vertical de leitura. Então, eu vou clicar aqui, né, no texto novamente, selecionar todo ele, ó, tá? Trazendo até aqui o final, né? Novamente aquele processo, clico, clico, clico até ele centralizar. Muito bem? Agora eu posiciono a mouse na borda aqui, ó, né, para centralizar ele para cá, ó, ok? E vou clicar fora para ver como é que está ficando, certo? Então vou reduzir o zoom aqui agora para a gente ter uma visão geral, né? E olha o nosso projeto como é que está. O futuro dos humanos, como será? O ponto de interrogação, né? O seu futuro é uma consequência do que se faz hoje. Pensando no nosso projeto, lá na nossa estrutura, né? Eu tenho agora que fazer o quê? Levar ele para a tela 2. Então, na prática, a nossa tela 1 já está pronta, né? E eu preciso começar a tela 2. Só que antes da tela 2, se eu não colocar aqui uma informação que tem uma continuidade, às vezes a pessoa vai passar o dedo ali, vai dedilhar, né? Decorrer ali no seu smartphone e não vai ver a tela 2 e a tela 3. Então, eu vou utilizar aqui, bem nesse cantinho, né? Eu vou colocar uma informação aqui dizendo para ele que continua, né, na tela seguinte. Então, eu vou dar um zoom aqui, né? Vou trazer a barrinha de rolagem para ficar aqui. Vou selecionar novamente o texto e simplesmente vou colocar assim, arraste para o lado. Arraste, né, para o lado. Ok? Às vezes a fonte que você está utilizando, ela tem só essa questão de estar formatada aí por uma tipologia caixa alta, que a gente chama que é letra maiúscula, né? E às vezes a gente quer que fique numa letra minúscula. Aí a gente precisa alterar isso, né? Então eu posso vir aqui, ó, né, e trocar a tipologia. Isso é tentativa e erro, né, da pessoa colocar ali a fonte. Então você pode trocar por uma fonte tipo que nem essa aqui, ó, tá? Para não chamar mais atenção do que a nossa frase aqui, ó, tá? Você pode também optar pela clássica, né, Arial, né, que todo computador tem, apesar de ser uma imagem, mas não tem problema nenhum, tá? Ele vai localizar
ali a fonte, né, mas que estiver disponível na tua conta gratuita, né? Talvez a sua conta gratuita não contemple todas as fontes, ele vai achar alguma parecida, né? E vai te dar a opção ali de fazer a inserção, olha lá, né? Então ele já alterou ali, ó, tá? Observe também a questão do Caps Lock no seu computador, tá? Se ele vai te dar ou não a opção de você colocar em letra maiúscula. Lembrando que a conta gratuita é bem limitada, né? Então, vamos selecionar aqui e vamos verificar se tem mais alguma opção que a gente possa estar alterando com relação à fonte, né? Então, eu tenho aqui, ó, maiúsculo e minúsculo, tá? Então, eu posso alterar com sublinhado a posição, deixar ela mais transparente ou não. Então, vou clicar aqui, ó, para ele ficar maiúsculo e minúsculo. Arraste para o lado, ok? Então, agora aqui eu vou colocar um hífen, né? E um maior que, como se fosse uma setinha, né? Indicando que ele tem que arrastar para o lado direito, tá? E vou reduzir esse zoom aqui, ó. Né? Vou deixar ele bem assim, ó, pequenininho, tá? Vou mexer na transparência dele aqui, ó. Tá? Eu posso deixar ele um pouco mais transparente para não chamar tanta atenção em relação à nossa frase aqui, ó. Tá? Vou deixar ele discretamente ali, mas que seja possível ele ver, né? Então, vou posicionar aqui, vou colocar ele bem aqui, ó. Posso também colocar ele aqui embaixo no centro, ó, tá? E vamos reduzir. Vamos ver como é que está ficando o nosso projeto. E está aí a primeira tela, tá? Então já temos aí a visão total da primeira tela aqui, como é que ela ficou depois de estar acabada. O futuro dos humanos, como será um ponto de interrogação. Interessante que a nossa imagem que a gente escolheu propositalmente está nascendo aqui o sol, né? Isso significa de uma coisa que ainda vai acontecer, né? Então tem a ver com o teor da imagem, tem a ver com o teor da proposta, de pensamento e reflexão, né? De causar uma certa dúvida de o que pode ocorrer. E aqui toda a informação que a gente precisa. Lembrando que ele tem uma leitura de cima para baixo na vertical, né? É justamente proposital isso. A nossa comunicação fica bem direcionada, então o olho decorre aqui, faz um escaneamento vertical, né? E aqui da esquerda para a direita, como nós somos ocidentais, né? Então a gente tem essa leitura, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. E ocorre que o restante também acontece. Muitas das vezes você vai ter que fazer uma leitura, uma diagramação, né? A distribuição do conteúdo, das imagens, dos textos, da esquerda para a direita, traz de cima para baixo numa linha diagonal, né? Nesse sentido, tá? Mas é de cima para baixo do mesmo jeito, e daqui desse canto levar para o lado direito também, tá certo? Então, nossa tela número 1 está pronta, está finalizada. A gente vai agora passar para a concepção, né, a criação e execução da tela 2 e 3. A tela 2 e a tela 3 seguem esse mesmo projeto, esse mesmo exemplo aí, tá? Então, eu não vou aqui gravar a tela 2, fazendo a tela 2 e a tela 3, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou montar eles ali, retorno daqui um pouco, para a gente ver como é que fica o final. Bom, para não ter o trabalho de começar do zero, a gente já tem que adiantar a tela 2 aqui. Como é que faz isso? Tá? Eu tenho isso aqui pronto, correto? Então, meu projeto está aqui todo resolvido, né? Todo prontinho aqui. Observe que aqui embaixo eu tenho adicionar uma página, tá? E eu também tenho aqui, ó, duplicar a página. Como eu quero utilizar as mesmas fontes, todo o material que está aqui, eu não quero começar do zero, eu vou duplicar. Se eu adicionar uma página, eu vou ter que começar a diagramação novamente, tá? Então eu vou duplicar para ficar fácil, tá? Então cliquei, dupliquei, apareceu aqui tudo certinho, ó, tá? Lembrando que já são 3 telas, né? Nosso projeto tem 3 telas, tela 1, tela 2, tela 3. Eu vou já aproveitar aqui, duplicar também a próxima, se eu quiser. Se não, eu posso finalizar esse aqui, duplicar ele também, para ter a terceira página. Eu vou fazer isso posteriormente, tá? Então a gente já tem aqui, agora o que eu preciso fazer na tela 2, na página 2, simplesmente é fazer o quê? É trocar as imagens, né? Alterar o texto, e manter esse aqui embaixo, o arraste aqui, ele vai permanecer, né? Então eu vou alterar nessa página 2 as informações pertinentes à tela 3. E depois eu vou ter uma tela 3,
que vou colocar essas informações aqui, ok? Então, quando eu tiver com essas 3 telas prontas, eu vou voltar aqui e a gente vê como é que faz o acabamento delas. Daqui a pouco a gente volta. Até breve.